O ex-presidente presidiário Lula pediu a seus advogados na manhã dessa segunda-feira que eles insistam, para que o STF julgue nessa terça um habeas corpus que alega a suspeição de Sérgio Moro na condução do processo do Triplex em Guarujá. Diante disso, a defesa do petista pediu no início dessa tarde que a segunda turma siga as prioridades previstas no regimento interno e inverta a pauta. Pedidos de habeas corpus estão entre os que têm prioridade de análise. A segunda turma do STF adiou o julgamento desse HC. A presidente do colegiado, ministra Carmen Lúcia, colocou-o no final da pauta como 12º processo a ser apreciado e Gilmar Mendes, que proferirá seu voto após ter pedido vista em dezembro, considerou que não haverá tempo hábil para discussão. O ministro indicou a retirada do processo da pauta, o que já foi feito. Na petição ao Supremo, a defesa do petista diz que, pelos critérios regimentais, o habeas corpus de Lula deveria ser o segundo da pauta. A decisão cabe à presidente do colegiado. Segundo os advogados de Lula, o caso do ex-presidente presidiário... Presidiário sou eu que estou falando, obviamente os advogados não falam, né? Mas é preciso registrar em que status, em que condição ele se encontra nesse momento. Aqui a gente constata os fatos. Teria preferência por envolver um réu preso, teria preferência, esse caso, por envolver um réu preso com mais de 70 anos e já ter tido seu julgamento iniciado pelo colegiado. Na segunda turma da corte, 2 ministros já haviam se manifestado contra o habeas corpus a Lula pela suspeição. E os ditos garantistas presentes, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, vislumbraram uma potencial mudança de voto do decano Celso de Mello. Assim, poderia ser formado um 3-2 a favor de Lula e contra Moro, mesmo tendo o ex-presidente presidiário tido sua condenação confirmada em 2 outras instâncias. Segundo o Estadão, aspas, nos gabinetes integrantes da corte, avaliam que o decano já sinalizou que pode acompanhar a divergência que deve ser aberta por Gilmar para tirar Lula da PF em Curitiba, fecho aspas. Eu já falei várias vezes aqui nesse programa que o Celso de Mello às vezes se bandeia para o lado do Gilmar Mendes, do Ricardo Lewandowski, que são atualmente seus colegas de segunda turma, mas também do Dias Toffoli, que era da segunda turma e saiu para presidir a corte, deixando a Carmen Lúcia, que era presidente da corte, em seu lugar. E eu geralmente, aliás sempre, lamento quando o Celso de Mello faz isso. É o decano, é o mais velho da corte, e é bom lembrar, Augusto, como a gente comentou na semana passada e subiu a pílula com o título Defesa de Lula apela ao se colar colou, que a defesa de Lula disse que o caso das mensagens, das supostas mensagens entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol não embasa esse pedido de soltura, porque a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se manifestou contra a soltura do Lula e ela refutou essa argumentação baseada nesse conteúdo espúrio, que não foi autenticado, que não foi periciado e sabe-se lá por qual criminoso que ele pode ter sido obtido. Então a defesa do Lula, na verdade, como eu comentei na semana passada, ela incluiu a troca de mensagens assim, só para se colar, colou. Sabe? Ela incluiu ali nos autos relativos ao habeas corpus. Mas depois que a Raquel Dodge disse que isso não vale, a defesa falou assim, não, mas não era isso que a gente estava alegando, entendeu? Então o que eles estão alegando de fato são aquelas coisas que aconteceram durante o processo que resultou na condenação do Lula. É condução coercitiva, é o retiro do sigilo da conversa do Lula, que então estava sob escuta legal, autorizada judicialmente, a conversa com a Dilma Rousseff. É esse tipo de medida que desagradou, evidentemente, ao Lula, aos seus aliados e aos seus defensores, que eles estão usando para embasar o pedido de suspeição. E é óbvio que não faz sentido. Quer dizer, é a turma dos insatisfeitos com a condenação de um corrupto e lavador de dinheiro, que não assume seus crimes, querendo colocar a culpa dessa condenação no juiz, sendo que a condenação foi mantida na segunda instância, no TRF4 e também no Superior Tribunal de Justiça. Eu repito que eu não consigo entender o comportamento mais recente, o comportamento que vem tendo de alguns meses para cá, ou talvez anos já, o decano Celso de Mello. Eu vou repetir aqui um lembrete, um registro que eu fiz na sexta-feira que eu acho importante. É ele o autor da expressão que define o que foi a quadrilha do Mensalão. Eles tentaram consolidar um projeto criminoso de poder. Ele repetiu várias vezes essa expressão.
a mesmíssima turma está envolvida aí no Petrolão desbaratado pela Lava Jato. São os mesmos criminosos, as mesmas figuras. O Zé Dirceu, que era no Mensalão, foi acusado de chefe de quadrilha, na verdade era o subchefe. O chefe foi sempre o Lula, como deixou claro o ex-ministro Antônio Palocci na sua colaboração com a justiça, né? Chamada delação premiada, entre tantos outros. Agora, o Celso de Mello, ele não tem o direito de, baseado nessas conversas aí, que até agora não provaram nada de ilegal e que foram obtidas criminosamente, ele não tem o direito de rasgar a sua folha de serviços aí, que era respeitável até recentemente, para seguir o pior dos exemplos que existe, o pior dos modelos de ministro que existem no Supremo, que é o Gilmar Mendes. Eu não sei o que está acontecendo com o Celso de Mello às vésperas da aposentadoria. O fato é que está nas mãos dele manter o que ele afirmou, manter os votos que ele proferiu no julgamento do Mensalão e reiterar que ele ajudou a desmontar um projeto criminoso de poder, ou se ele, por algum motivo que eu não consigo compreender, repito, resolveu permitir que esse projeto criminoso de poder tivesse chance de ser consumado pela libertação dos seus arquitetos. Zé Maria Trindade. Olha, é impressionante esse debate todo aí, porque os aliados do ex-presidente Lula talvez comemorassem a chegada do ex-advogado, né, Dias Toffoli à presidência do Supremo. Mas veja como é que Deus escreve certo por linhas tortas. Quando chegou à presidência do Supremo, Dias Toffoli desfalcou o lado Lula na segunda turma, né? Ele saiu, voltou a ministra Carmen Lúcia para a segunda turma, ou seja, equilibrou. E agora, com a saída de Ricardo Lewandowski, foi ele que organizou essa pauta. E antes de sair, ele priorizou, colocou ali esse habeas corpus, mais um, mais outro e mais outro do ex-presidente Lula. E agora, a presidente da segunda turma é a ministra Carmen Lúcia, que disse, opa, peraí, não é tão prioridade assim. E jogou o assunto para depois, com 40 páginas, o ministro Gilmar Mendes, que tinha pedido vistas, né, entendeu que não dava, e não dá mesmo, para ser um julgamento rápido. Trata-se de um assunto polêmico, onde um lado polemiza mais do que outro, porque vários habeas corpus já foram julgados. Então, veja bem, agora vamos colocar segunda turma do Supremo sob nova gestão e administração. A ministra Carmen Lúcia está na presidência da segunda turma e ao presidente cabe definir o que vota e o que não vota, ou seja, a pauta. Mérito. Veja bem, esses roubos de informação, eles são imprestáveis juridicamente. E até a defesa do ex-presidente Lula já aceita isso. Por quê? No pedido, ele coloca lá, cita, fala, mas os próprios advogados dizem que não é a base de suspeição do ex-juiz, do ministro Sérgio Moro, esse vazamento de informações. Então, até a defesa do ex-presidente considera que isto não é muito importante. E aí vem outra defesa, dizendo que não se trata de um cancelamento da Lava Jato, e sim a defesa do ex-presidente. Olha só, se o Moro é considerado para esse julgamento de Lula como inoportuno, como tendencioso, para os outros também serão. Então, abriria-se uma porta contra a Lava Jato. O principal adversário da Lava Jato mora aqui em Brasília, se chama poder político, que inclui, sim, o Supremo Tribunal Federal. Não pense que no Supremo, não pense que no Congresso Nacional não existem vários tentando derrubar a Lava Jato. O que falta é força, porque coragem eles têm mesmo de tentar fazer este crime contra o Brasil, que seria interceptar ou anular o trabalho penoso ali da Lava Jato nos limites que a lei permitia. Legal, Zé Maria Trindade. E é bom lembrar que a Lava Jato fez condução coercitiva contra um monte de gente.
não foi só contra o Lula, e condução coercitiva já existe no Brasil há décadas, né? Nunca causou nenhum problema. Quando tinha condução coercitiva para prender vagabundo, ninguém estava interessado. Aí começou condução coercitiva para prender político poderoso, né, Augusto Nunes? Aí começou, que é isso? Que agressão, levar a força para depor e tal. Quer dizer, a Lava Jato ali enfrentando o maior esquema de corrupção da história, querendo muitas vezes evitar combinação de versões por parte dos investigados, quer dizer, tentando evitar a mentira na hora do depoimento, aí conduzia coercitivamente vários investigados ao mesmo tempo. Quer dizer, isso já acontecia há muito tempo antes desse mimimi em relação ao caso específico do Lula. Depois, Gilmar Mendes derrubou as condições coercitivas no Supremo Tribunal Federal. O caso da divulgação da conversa do Lula com a Dilma, escuta legal, é bom deixar claro, houve uma discussão jurídica grande, porque a gravação foi feita depois da ordem de desligamento da escuta, mas antes do desligamento feito pela operadora, aí acabou se divulgando. Só que a retirada do sigilo, do conteúdo das conversas gravadas por escuta legal, foi usada em toda a Lava Jato, está sendo usada pelas operações, não é algo incomum. Eram publicadas essas conversas em vários casos, foram publicadas várias outras conversas com o Lula. Então, usar esses casos como suspeição do Sérgio Moro por perseguição a um réu específico, quando eram métodos utilizados por toda a investigação, Augusto Nunes, é puro cinismo, é pura forçação de barra, é pura chicana jurídica. E aí eles colocam lá um se colar colou para usar essas mensagens, tentar formar um volume, porque eles não conseguem na qualidade de cada argumento. Então eles vão formando um volume para ver se na quantidade e mais a pressão política, mais os embargos auriculares, eles conseguem formar alguma maioria numa turma do Supremo Tribunal Federal, né? Porque no plenário é mais difícil. É por isso que a Lava Jato tem que ser defendida mesmo aí com firmeza, sabe? Eu não acho que a política deve ser feita o tempo todo nas ruas, não, mas está na hora, eu acho oportuna. Já me antecipo o meu ponto de vista, acho oportuna essa manifestação aí do dia 30 e acho que ela deve se restringir a isso. É defesa da força-tarefa, do juiz Sérgio Moro e da Lava Jato, sobretudo, da continuação da Lava Jato, porque ficam todos esses cínicos aí dizendo, não, eu tô querendo que o Sérgio Moro saia, eu tô querendo que o Sérgio Moro saia do ministério, eu tô querendo que o Deltan Dallagnol deixe de chefiar a força-tarefa de procurar para preservar a Lava Jato. Que é isso? Até o Renan disse isso lá, o Renan Calheiros, quando interpelou o juiz. Só no Brasil isso pode acontecer, né? O bandido interpelar o xerife publicamente. Eles sonham com o fim da Lava Jato. Então nós temos de defender isso aí, porque quando a gente expõe o quadro, né, de façanhas da Lava Jato, a gente vê que foi suprapartidária a ofensiva contra a corrupção, que tem preso de tudo quanto é partido, que nenhum culpado escapou. Agora, se o PT contribuiu com uma cota maior que a do seu sócio, é porque era o chefe, porque liderava a quadrilha, é assim mesmo. Né? Você tem mais representantes numa quadrilha, tem uma facção da quadrilha que é maior, ela tem mais presos quando desbaratada. Agora, acho que o povo deve se preparar sim para dizer que é contra a corrupção, porque vamos simplificar a coisa e botar os pingos nos is, tá? Eu não gosto de dividir a coisa em Fla-Flu, Corinthians e Palmeiras, etc. Mas no caso nunca foi tão fácil escolher e eu registrei isso aí no Twitter. De um lado você tem o maior esquema corrupto da história, tentando destruir quem está no outro lado. A maior e mais eficaz operação anticorrupção que já houve no Brasil, que desbaratou esse esquema. Então você decide quem é que vai viver o final feliz do filme, se é o bandido ou se é o xerife.